igual eu já disse, se você ainda não assistiu a live de semana passada, vale a pena você ir lá e conferir. Nós tivemos aqui semana passada a missionária, a psicóloga Rose Freitas, do Rio de Janeiro, um presente que Deus nos deu. E o que acontece? A irmã Josiane estava agendada para a semana que vem. Mas vocês vão ver como tem conexão com a live de semana passada e com essa live de hoje. Então, nós mudamos a agenda e a gente pôs a irmã Josiane para hoje, para estar conosco hoje, para vocês verem a conexão, para vocês verem que bênção que é o testemunho da irmã Josiane. Então, a partir desse momento, nós estamos aqui ao vivo pelo YouTube. Sejam bem-vindos, vocês que estão conosco. Deus abençoe. E eu quero já te pedir, te convidar. Vai curtindo essa live. Vai ativando, manda um like. Vocês do YouTube aí, vocês já vão se inscrevendo e vai ser uma bênção. Josiane, muito prazer de ter você conosco nesta tarde. Era um desejo do nosso coração e eu estou muito feliz de você poder estar aqui, compartilhar conosco um pouco da sua intimidade, de um grande testemunho que Deus fez, né, em você. E como nós lemos aqui no início, Deus fez em você para agora estar fazendo através de você. Para você estar abençoando outras vidas, consolando outras vidas também em meio à tribulação. Então, eu quero te dizer que você é muito bem-vinda e muito obrigada por compartilhar. Amém. Eu que agradeço o convite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, cultuando a Deus, né, nesse momento, e também de estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida. Aleluia. E aí... a gente fala pouco, compartilhando um pouco, porque a gente não tem o tempo assim, para falar tudo que Deus tem feito. É verdade. E aí... Mas estou muito feliz de estar aqui. Amém. Eu quero já te apresentar, para quem não te conhece, a Josiane, meus queridos, é uma bênção, uma obreiraça na casa do Senhor. É uma menina envolvida com a palavra, que se preocupa com a palavra. Eu conheço a Josiane desde quando nasceu. Os pais dela foram líderes, excelentes líderes na minha vida, na vida do meu esposo, e nós pudemos acompanhar. É como eu digo, a gente não pode trazer qualquer pessoa aqui, a gente tem que saber do histórico da pessoa, porque grande é a responsabilidade. Então é com muita alegria que eu quero apresentar a Josiane para vocês. É uma menina que se preocupa, que se dedica, muito esforçada, e Deus trabalhou na vida dela de uma tal forma, e eu tenho certeza que era para ela poder ter essa intimidade maior, poder ter esse testemunho para poder estar abençoando outras pessoas. Então, eu quero te dizer que é uma alegria ter você aqui na nossa, uma pausa para um café, ter você conosco. A casa é sua, fique à vontade. Amém. Eu quero, assim, antes de começar a dar o testemunho, ler lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que temem ao Senhor. E a gente vive na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente é colocado diante de muitos desafios. E a Bíblia diz que tudo que sucede ao ímpio sucede também ao justo, mas a diferença do cristão é que ele tem a presença do Altíssimo para auxiliar, para abençoar, para consolar, como foi lido aqui, né, na leitura de abertura do trabalho. E o Senhor, Ele faz com que tudo na nossa vida seja para que o nome dEle seja glorificado. E a gente sai do outro lado com mais intimidade com o Senhor. É verdade. Como a Valéria mesmo disse, o que aconteceu comigo fez com que eu tivesse mais
intimidade com o Senhor. E assim a gente vai crescendo, né, na graça, no entendimento e se fortalecendo, porque a gente vive tempos difíceis. E quanto mais pertinho de Jesus nós estivermos, melhor, né? E nessa tarde eu quero estar contando um pouco do meu testemunho, que o Senhor, Ele me curou de transtorno da ansiedade. Eu tinha transtorno generalizado de ansiedade. Fui diagnosticada pela doutora Isabela na época. E é uma doença assim, que não tem cura, é uma enfermidade que é somente a mão de Deus. A gente faz acompanhamento, é necessário ter, né, os profissionais ali ajudando. A gente não pode deixar, né, de pedir ajuda. Sim. E isso nos auxilia, isso nos dá a força para enfrentar as dificuldades. Há necessidade, né, há casos que até tomam remédio. No meu caso era necessário tomar remédio, mas antes que isso acontecesse, a mão do Senhor se estendeu ao meu favor e eu não precisei de entrar com medicamento, porque o Senhor me curou. Aleluia. E aí eu quero estar contando um pouquinho, né, como que foi que isso aconteceu. E aí eu vou começar a falar um pouquinho assim, da minha adolescência, porque aí eu acho que dá para ter uma ideia mais clara. Na minha adolescência, eu fui uma pessoa assim, muito tímida. Na minha infância, não. Na minha infância, eu era bem extrovertida, conversava com as pessoas. Mas na fase da minha adolescência, eu me fechei bastante, enfrentei a timidez, foi muito difícil. Mas eu sempre buscando ao Senhor, o Senhor foi dando graça, né, para a gente vencer as dificuldades. E ali, quando eu estava com uns 23 anos, eu já comecei a melhorar, né, vencer a timidez. Uns 24 para 25, eu já estava começando a dar escola bíblica dominical lá na igreja, né? E assim, isso foi uma vitória, uma conquista muito grande. Mas eu tinha ainda assim muita ansiedade. Mas naquela época eu não tinha assim uma consciência clara, né, de que aquela ansiedade ela podia se agravar com o passar do tempo. Eu achei que era uma questão assim da minha personalidade, né, porque às vezes a gente confunde bastante, ou a gente acha que vai dar conta, né? Mas o tempo foi passando e quando foi no ano de 2017 para 2018, as coisas foram intensificando bastante. E a ansiedade ela foi piorando, né? Chegou assim num ponto em que eu tinha dificuldade, coisas simples que eu tinha que fazer no dia a dia, se saísse fora do programado, a minha ansiedade ia lá em cima, né? E quando a gente não compartilha muito o que está sentindo, às vezes a gente vai se isolando. E eu passei por essa fase. E é disso que eu queria estar falando um pouquinho, porque a ansiedade ela pode ser assim, um precursor para outras enfermidades, se ela não for tratada. E eu estava entrando num processo que eu estava caminhando assim, à beira de entrar numa depressão. Meu Deus. Mas Deus não permitiu que eu entrasse na depressão. Mas eu estava assim, passando bem perto. E eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas. Eu estava numa fase que eu tive dificuldade de falar com a minha família, né? E essa dificuldade, ela vem muitas das vezes, assim, a gente fica com vergonha, porque a gente acha que é bobagem, né? Às vezes a gente acha que vai dar conta, que aquilo ali é só uma fase. E às vezes é porque a gente também não sabe explicar. Às vezes a gente está sentindo coisas que nem a gente entende. E aí você pensa assim, como é que eu vou falar para alguém de uma coisa que nem eu mesmo estou conseguindo compreender? Isso vai levantando muros e barreiras. E a gente acaba se afastando das pessoas. Meu Deus. Mas eu louvo a Deus porque a gente que serve ao Senhor,
a gente tem o recurso da É oração. verdade. Então, mesmo nesse processo, eu sempre buscando ao Senhor, orando ao Senhor e buscando a Deus, isso me deu muita força para seguir em frente. O Senhor sempre me mostrando que Ele ia intervir a meu favor. Glória a Né? Deus. Mas a gente tem aquele processo ali que é difícil de viver. O tempo de Deus não é o nosso tempo, e a gente precisa viver debaixo da vontade do tempo de Deus. E esse foi um dos desafios, né? É viver de acordo ali no tempo do Senhor, esperando que Ele viesse ao nosso encontro. E aí entra aqui o que foi lido, né? Que Deus nos consola nas tribulações. E em meio a todas essas dificuldades, o Senhor Ele sempre me consolou. Eu nunca fiquei sozinha. Por mais que a gente vai se isolando das pessoas, a gente tem dificuldade de falar, mas eu sempre vi a mão de Deus, a presença de Deus, o Senhor me consolando. Eu acho que é isso que nós, como cristãos, precisamos falar para as pessoas. Porque a enfermidade, ela vem para todo mundo. Mas a gente sabe que quando o Senhor está cuidando de nós, a gente pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Né? E quando foi no mês de outubro de 2018, a coisa apertou. Já estava difícil e ficou mais difícil ainda, porque eu passei muito mal. E eu me lembro que eu estava com meu organismo muito fraco. E naquele dia eu estava com meu organismo tão fraco que eu tive... eu estava alimentando pouco, né, aquelas correrias de estudar muito. E no dia 13 de novembro eu estava com meu organismo bem fragilizado e eu me lembro que eu desmaiei na hora do almoço. Né? Eu nem conseguia almoçar e eu desmaiei, dei um susto na minha mãe, na minha irmã. E quando eu voltei, recobrei o sentido, eu me lembro que eu não tinha força para nada. Né? Nem para falar com a minha família que eu estava bem, que eu estava voltando, que eu estava me recuperando. Eu estava realmente muito fraca. E naquele dia eu tive que ir para a UPA, né, porque eu precisava de cuidados médicos. E eu me lembro que eu entrei na cadeira de rodas. Né? Foi a primeira vez que eu tive assim, tão mal. E aquilo ali foi muito impactante para mim, porque até então eu nunca tinha passado tanto mal assim. Só que eu não sabia que eu estava com infecção urinária, por isso que eu estava com o meu organismo fraco. Só que junto com isso, eu estava também dando uma crise muito forte de ansiedade. E naquele dia eu dei também pânico. Eu tive um medo que numa proporção que eu não sabia explicar. Quem tem pânico ou episódios de pânico sabe, né? Você não tem uma coisa assim, eu estou com medo disso ou daquilo. Simplesmente você é tomado por um medo e aquilo ali te deixa numa situação muito difícil. É uma crise muito terrível. E aí, nesse mês de outubro, eu fiquei cuidando da minha saúde, mas até então, eu estava com esperança de que eu ia continuar estudando, que as coisas iam voltar ao normal. Porém, as coisas não estavam mais no meu controle. E eu acho isso interessante porque, mesmo em meio às dificuldades, às vezes a gente quer controlar tudo. Né? E às vezes tem momentos que Deus ele pega o controle das coisas. Ele fala, daqui para frente vai ser do meu jeito. E foi isso que o Senhor fez, porque aquela crise que eu tive, aquele desmaio, por mais que tenha sido muito difícil, aquela enfermidade naquele momento, eu vi também a mão de Deus intervindo a meu favor. Era o Senhor abrindo uma porta de escape para mim. Porque a partir daquele dia, eu tive que ter mais atenção da minha família, eu tive que me expor mais, eu tive que ficar mais dependente deles, né? Eu tive o acolhimento deles. E aí eu fiquei o mês de outubro sem ir na igreja, porque eu estava fazendo tratamento, né? Eu estava com muito medo. Eu me lembro que eu não conseguia colocar o pé
para fora da cama, Meu Deus. de tanto medo que eu tinha. E às vezes eu só ia no banheiro quando alguém me acompanhava. Eu não ia fora de casa, não ia no terreiro, porque a ansiedade era muito grande. E eu realmente fui tomada assim por muito medo. Então, até para andar dentro de casa, estava muito difícil. Eu só andava escorando na parede, porque eu tinha medo de desmaiar de Meu novo, Deus. o medo da crise de ansiedade. E aí, quando foi no dia 13, não, no dia 28 de outubro, o pastor Ismael, ele foi me visitar. Quem estava na congregação de Ipiranga naquela época era o pastor Ismael e a Isabela, a evangelista Isabela, né? E ele foi me visitar e eu ainda assim não tinha. Eles tinham acabado de ir para a congregação, estava começando a pastorear lá. E aí, como eu fiquei um mês sem ir, ele foi me visitar. Ele sabia também que eu não estava bem de saúde. E aí, nesse dia, ele orou por mim, pedindo ao Senhor para entrar com providência na minha vida. E aí eu me lembro que quando ele foi embora, eu desandei a chorar. Eu pedi o controle, porque até então, por mais que eu estivesse dependendo da minha família, eu estava dependendo ali porque eu estava tomando medicamento, né? Ele estava ali preocupado comigo, mas eu não tinha falado para eles que eu estava com medo, eu não estava falando da ansiedade. Uhum. Mas naquele dia que o pastor esteve ali, eu desatei a chorar, eu tive uma crise de choro, e às vezes a gente fica com vergonha, porque a gente está perdendo o controle das emoções, mas hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que também foi a mão de Verdade. Deus. Porque naquele momento eu comecei a falar que eu não estava bem, que eu comecei a falar das ansiedades, comecei a colocar tudo para fora. E aí, a minha família me acolheu e foi assim, um suporte muito importante para mim nesse momento. Então, assim, Deus, ele trabalha de um jeito que a gente não É verdade. entende. A gente está sofrendo, está passando por crises, a gente fica envergonhado às vezes por não ter controle das nossas emoções, mas se a gente for parar para olhar, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Então, até nisso, era Deus trabalhando em meu favor. Aleluia. E aí a minha mãe perguntou para mim se eu queria começar a ir na Isabela, porque ela era psicóloga. E aí eu aceitei. Falei, não, eu vou sim. E aí quando foi no dia 13 de novembro, eu fui na primeira consulta, na doutora Isabela. E ali eu vi a mão de Deus abrindo aquela porta para mim. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, eu me abri com ela de coração, sem resistência, porque eu vi que era um Senhor entrando com providência na minha vida. E nesse dia, a minha mãe me levou também, porque eu não estava saindo sozinha, eu tinha medo de sair sozinha. E aí, quando eu voltei para casa, eu fui na parte da manhã. Quando eu voltei para casa, na parte da tarde, eu estava com meu corpo muito cansado, porque eu estava tomando medicamento ainda, né? Cuidando da infecção urinária. Então, assim, o medicamento deixa a gente bem abatido. E aí eu peguei e deitei para dormir. Quando foi umas 3 horas da tarde, eu acordei. E eu acordei debaixo de uma luta espiritual muito grande, que às vezes é até difícil de explicar. Mas foi uma batalha tão forte que eu não me lembro de ter passado por isso na minha vida. E eu fiquei muito triste. Eu falei, Senhor, porque a gente fala assim, eu estou te servindo, eu estou orando, estou lendo a Bíblia, e ainda tem essa batalha espiritual. O inimigo, ele busca atingir a gente onde a gente está frágil. Eu estava com as minhas emoções ali muito fragilizadas. E aí eu me lembro que eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu estou aqui no meu quarto, deitada na minha cama, estou descansando. E eu tenho essa batalha espiritual. O inimigo vem tirar a minha paz, tirar a minha alegria. Vem me visitar.
E eu me lembro que eu falei, eu venho aqui no meu quarto, vem me visitar. E isso deitada, porque para levantar da cama foi uma luta muito grande. E aí, depois de muito esforço, eu levantei, consegui sentar na cama, peguei a Bíblia, consegui ler com muita dificuldade. E aí, na hora que eu estava lendo, a minha tia, Rose, ela entrou no quarto. Quando ela viu que eu estava lendo a Bíblia, ela voltou, porque ela não queria me atrapalhar. Só que ela sentiu de voltar. E aí ela voltou e sentou do meu lado, e ela começou a orar por mim. Ela não sabia nada do que tinha Oh, acontecido. Jesus. E Deus usando ela na oração em cima da minha necessidade naquele Glória a momento. Deus. Irmãos, a gente pede a Deus para nos visitar e Ele visita. A Bíblia diz que aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus, eles são os mensageiros de Deus. Né? Então, o Senhor me visitou ali através da vida da minha tia. E ali ela orando por mim, conversando comigo, aquilo ali fortaleceu a minha fé. E aí eu fiquei mais durante o dia, e quando foi um pouquinho mais à tarde, o pastor Adair e a missionária Valéria chegaram lá em casa. Oh, meu Deus! E eles foram lá visitar meu pai, né? E aí eles estavam lá na cozinha, eu estava lá na sala, e aí teve um momento que a minha mãe sentiu de pedir o pastor Adair e a Valéria para orarem por mim. E aí lá na cozinha, né, a Valéria me abraçou e eles começaram a orar, exatamente em cima da necessidade que eu estava precisando de receber oração. Eles não sabiam de nada do que estava acontecendo comigo. Eles não sabiam da luta espiritual que eu tinha passado naquele momento. E o Senhor usou eles ali grandiosamente. E eu me lembro que eu estava sentindo mal e aquela enfermidade ela foi embora naquele dia. Irmãos, eu acho tão grandioso quando a gente começa a pensar nos cuidados de Deus. É verdade. Porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio às dificuldades, o Senhor ele tem consolo para dar para nossa vida. O Senhor ele não nos deixa sozinhos, Ele não nos abandona, Ele levanta amigos, Ele sustenta a nossa família para passar conosco nesses vales sombrios de dificuldade. E ali eu vi o Senhor me visitando através da vida do pastor Adair e da missionária Valéria. E aí, naquele dia, eu até comentei com meu irmão, eu falei com ele da luta espiritual que eu tinha, né? Tinha tido pela parte da tarde, e aí ele até brincou comigo e falou assim, o inimigo vem tirar a sua paz uma vez, e Deus vem te visitar duas, para mostrar que ele é o Senhor. Aleluia! É assim, irmão. A Bíblia diz que as coisas de Deus, né, às vezes a gente não sabe explicar. Tudo que Deus tem para fazer na nossa vida é muito maior do que a gente pode imaginar. É verdade. O Senhor ele tem graça abundante para dar na nossa vida, para derramar. Para derramar na nossa vida espiritual, na nossa vida como um todo. Deus, ele cuida de nós no detalhe. É verdade. E ali eu comecei a fazer o tratamento, né? E quando foi no início de fevereiro, eu comecei a sair sozinha. Glória a Deus. Porque até então eu não saía sozinha, mas com o tratamento e acompanhamento com a psicóloga, eu comecei, né, a seguir as orientações dela, mas debaixo de muita luta, de muito esforço, porque a crise de ansiedade, quantas das vezes de madrugada eu acordava por causa da crise de ansiedade, né? E aquilo ali dói, às vezes, o corpo, dói a alma, te deixa cansado, desgastado. E eu ficava, Senhor, será que isso vai acabar? Será que isso vai passar? E aí eu me lembro que um dia eu entrei no consultório da doutora Isabela e eu falei com ela assim, isso vai passar? Isso vai acabar? E ela sempre conversando comigo, com muita paciência, né? E me ajudando ali
com tanto carinho. E aí um dia, conversando com ela, ela falou comigo assim: olha, Zé, o Senhor, Ele está dizendo para você, está me orientando a falar para você, que essa luta tem data e hora. Oh, aleluia. Mas que é para você aguentar o processo. Mas tem uma data e tem uma hora. E ali naquele dia eu saí dali assim, nas nuvens. Por quê? O Senhor falou que tem uma data e tem uma hora para acabar, é porque vai acabar. E aí a minha dificuldade foi descansar nesse tempo do processo. Porque o Senhor não me falou a data e Ele não me falou a hora. Mas Ele falou que essa hora ia chegar. Então, às vezes, a gente precisa compreender que a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos. Mas Deus livra de Aleluia. todas as aflições, ela tem um momento para acabar. E acho que a luta do cristão é confiar em Deus no processo da dificuldade, seja ela qual for. Seja enfermidade, seja problema com família, seja problema financeiro, seja problema emocional, na vida espiritual, qualquer área da nossa vida. Eu acho que a nossa luta é aprender o que Deus está querendo de nós nesse processo. É verdade. E Ele nos dá graça para passar por Glória ele. a Deus. E eu me lembro que a minha luta foi essa, foi descansar nesse período, né? E aí eu me lembro que quando foi no mês de abril, teve aqui em Juiz de Fora o primeiro congresso da Umadente. E eu não estava com muita vontade de ir, porque é muita gente, e quando a gente tem ansiedade, transtorno de ansiedade, crise, esses movimentos muito grandes, muita gente, faz com que a ansiedade, com que as crises elas venham com mais frequência. Então eu não estava assim com muita vontade de ir, mas eu sentia um desejo, né, de estar participando. E aí eu falei com o Senhor, eu falei assim, eu vou nesse congresso, eu vou me esforçar, apesar de saber que eu estava dando muitas crises de ansiedade, mas eu falei assim, eu vou me esforçar para ir nesse congresso e estar lá adorando a Deus, agradecendo ao Senhor. E um dia antes, alguns dias antes, como eu estava com essa luta com relação ao tempo, que eu estava com assim, aquele desejo de que aquele momento, a enfermidade fosse repreendida da minha vida, que o Senhor me curasse. E às vezes a gente fica querendo que esse tempo chegue depressa, né? E aí um dia a Isabela falou comigo assim, falou, Ziane, você precisa entregar o seu Isaac para o Senhor. A gente sempre tem um Isaac para entregar ao Senhor. É aquilo que é de mais valioso para a sua vida, você precisa pôr diante do Senhor. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, meu Deus, que é meu Isaac, né? A gente está passando por esse processo, está difícil, e ainda tem um Isaac para entregar. E aí eu orei ao Senhor, falei, Senhor, qual é o meu Isaac? Né, que o Senhor está querendo? O que o Senhor está querendo de mim nesse processo? E aí eu me lembro que o Senhor me falou que o meu Isaac era o tempo. Era descansar no tempo de Deus. Mas ficar sabendo que era descansar no tempo de Deus não fez as coisas ficar mais fáceis. Porque a gente tem aquele processo de entregar. Às vezes a gente entende o que Deus quer. Mas entre o entender e a gente realizar, tem um processo, tem um esforço que exige de nós uma entrega por inteiro. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero entregar esse Isaac, mas eu quero entregar de coração. Eu não vou entregar da boca para fora. E eu comecei a orar ao Senhor pedindo graça para entregar e descansar nesse tempo. E aí eu me lembro que na semana do congresso, que estava para iniciar o congresso da Umadente, eu tive uma crise terrível, estava muito difícil até de controlar, né? E ali naquele momento eu orei ao Senhor, falei, Senhor,
eu vou nesse congresso. Eu não estava com muita vontade de ir, porque para não ter muita ansiedade por causa dos movimentos, muita gente, mas eu vou. Mas eu vou para te agradecer. Eu queria muito que o Senhor me curasse, que o Senhor repreendesse essa enfermidade da minha vida, assim, rapidamente, que o Senhor arrancasse essa enfermidade e eu nunca mais sentisse ela. Mas eu não sei se é da vontade do Senhor arrancar dessa maneira. Porque o Senhor disse que vai curar, mas o Senhor não disse como. Então, pode ser que ela vai diminuindo e acabe num dia determinado, né? Então, assim, o Senhor não me falou como ele ia fazer. Então, eu falei assim, eu vou descansar. E seja feita a vontade do Senhor. Eu vou lá, eu vou agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Vou agradecer pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos, que o Senhor tem levantado para estar comigo nesse momento. E aí eu fui nesse congresso com o coração, assim, para agradecer mesmo ao Senhor. E eu descansei com relação ao tempo e sabendo que o Senhor ele ia me dar graça enquanto eu estivesse passando por aquele processo, o Senhor iria me dar força para isso. E aí o primeiro dia, foi no dia 19 de abril, foi uma bênção, né? Saímos de lá assim, muito edificado. Eu fui junto com a minha irmã. E no dia seguinte, no dia 20, caiu um sábado, eu tive uma crise de ansiedade muito forte pela manhã e foi difícil chegar no congresso. Eu me lembro que eu e a minha irmã chegou lá no congresso e já estava passando com a mensagem. Quase que a gente não foi. Mas aprove o Senhor que a gente chegasse lá, né? Mesmo em meio às dificuldades. E ali eu ouvi a mensagem. Depois da mensagem, o pastor Moisés, ele pegou o trabalho, né? Ele estava dirigindo o trabalho novamente. E aí o Senhor começou a usar ele para dar um testemunho. O testemunho dele, que o Senhor tinha curado ele de uma enfermidade. E ele começou a contar como que o Senhor tinha curado ele no congresso, né? E ele foi contando o testemunho dele, e o testemunho do pastor Moisés começou a me consolar, que é o que a gente leu aqui no início do trabalho, né? E eu pensei comigo, eu falei assim, o Senhor está me consolando através do testemunho do pastor Moisés, né? Para que eu tenha força, né? Para esperar o tempo de Deus, para passar por esse momento difícil. Só que, para surpresa minha, no final do testemunho dele, o pastor Moisés falou assim, tem alguém aqui no congresso que está passando por uma situação semelhante. Meu Deus. E o Senhor, ele vai curar. Glória a Deus. Eu vou chamar para vir aqui na frente e o Senhor vai curar. Irmãos, na hora que o pastor falou isso, eu dei uma crise de ansiedade tão grande que eu não consegui levantar da cadeira. Porque foi muito forte aquela ansiedade. E começou a entrar dúvida no meu coração. Eu falei assim, não. Tinha quase 2.000 pessoas lá. Estava muito cheio. Eu falei assim, essa enfermidade, tem muitas pessoas passando por isso. Pode ser que seja outra pessoa também, né? E aí começa a vir a dúvida. Meu Deus. Mas eu falei assim, e aí começou a ir gente lá na frente e eu não conseguia sair do lugar. Meu Deus. E aí eu falei assim, e eu me lembro que eu falei assim, não. Esse texto, o Senhor está falando comigo. Ainda que tenha mais pessoas aqui, o Senhor está falando comigo. Eu estou sentindo essa enfermidade, eu estou tendo essa crise agora, mas o Senhor disse que Ele vai me curar. Eu vou lá na frente. E o Senhor vai me curar. Essa vai ser a última vez que essa enfermidade vai tomar conta. Aleluia. E eu me lembro que mesmo com a crise eu me levantei, pedi a minha irmã para ir lá na frente comigo, porque sozinha eu não tinha condição. Meu Deus. E eu lembro que eu me peguei na mão dela, né? E segurei a mão dela firme e ela me levou lá na frente. E já tinha mais pessoas lá esperando o pastor orar. E ali, quando nós chegamos ali,
entre outras pessoas que também estavam precisando de oração. O pastor Moisés começou a orar e ele orando. E quando ele começou a orar, eu me lembro que eu senti uma paz tão grande no coração, uma serenidade tão grande, que é difícil de explicar. Eu me lembro daquela passagem de Jesus, quando Jesus levanta e aquieta o mar, né, no meio da tempestade, e que tudo fica tranquilo. Né? A bonança chegou ali e impediu que a tempestade derrubasse aquele barco. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu senti aquela enfermidade saindo, o Senhor repreendeu, o Senhor curou aquela enfermidade, e eu acho que quem tem transtorno de ansiedade, quem passa por essas dificuldades, sabe talvez do que eu esteja falando. É um sentimento, parece que a gente tem um buraco no peito. Meu Deus. Né? E eu senti como se aquele buraco estivesse sendo fechado, sendo cicatrizado. Irmãos, eu saí dali curada. Aleluia. E o Senhor me abençoou de forma tão grande. E eu saí dali e eu nunca mais tive crise. Glória a Deus. Eu sou muito grata a Deus, eu louvo muito ao Senhor, porque se não fosse a mão de Deus, eu deveria, hoje, né, nos dias de hoje, talvez eu estaria tomando remédios fortes, porque não tinha cura. O transtorno de ansiedade que eu tive foi muito grave. Era do tipo que realmente eu precisava de tomar medicamento. Mas antes que isso acontecesse, antes que eu ficasse dependente de remédio, aprove o Senhor me curar. Aleluia. E eu não estou falando aqui, né, que não se deve tomar remédio. Não, irmãos. Eu estou dizendo aqui, né, que se o Senhor, né, se tem alguém que está passando por uma situação semelhante e por vontade, né, ainda o Senhor não te curou, mas o Senhor está te dando condições de fazer tratamento, de ter acompanhamento, faça o acompanhamento, toma os remédios, mas continua confiando que o Senhor pode te curar, que o Senhor pode te libertar, que o Senhor pode te dar vitória, né, nesta causa. E que até que esse dia chegue, Ele vai te sustentar. É isso que a gente precisa ter em mente, né? Enquanto as dificuldades estiverem ali e não for da vontade do Senhor tirá-las da nossa vida, o Senhor vai nos dar graça para suportar as aflições. Ele vai nos dar graça para enfrentar as dificuldades. Ele vai nos consolar até que chegue o dia da gente pegar, né, e tomar posse da nossa vitória. Então, assim, eu deixo esse testemunho como um consolo para quem estiver passando por uma situação semelhante, ou talvez outras dificuldades também, e falar que Jesus, ele cura, que Jesus continua curando, que Jesus continua libertando, que Jesus Cristo continua salvando, que Jesus Cristo continua levando para morar no céu. Aleluia. É falar desse amor de Cristo, que muitas são as aflições dos justos, mas Deus a livra de todas. Enquanto nós estivermos dependentes do Senhor, nós podemos saber que sairemos vencedores das dificuldades. E enquanto elas estiverem ali, nós podemos ter certeza que elas não são maiores do que o nosso Deus. Que Ele tem o controle de tudo na nossa história, na nossa vida. Ele tem paz e alegria para nos dar em todos os dias da nossa vida. É verdade, Jesus. E é esse o testemunho que eu estou compartilhando com os irmãos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Valéria pelo convite. Você, o pastor Adair, vocês são um bênção na nossa vida. A gente ficou ali na congregação de Ipiranga uns 5 anos, né? Foi 4 anos e 3 pastoreado por 4 anos sendo pastoreado pelo pastor Adair e a missionária Valéria.
E foi uma bênção na nossa vida, e continua sendo, né? São nossos amigos aí para a vida. Amém. Deus continue abençoando. Ô, Josiane, eu vou aproveitar, já vou bater a foto de uma vez, senão a gente acaba esquecendo. Bater uma foto que eu quero muito registrar esse momento. E no Ipiranga, né, onde tudo começou, esse trabalho de mulher que a gente faz até hoje, tudo começou ali com a sua ajuda, a ajuda da sua família, né, foi muito importante para nós e eu quero agradecer a Deus por isso. E aí, se você me permitir, eu quero também falar um pouquinho aqui do seu testemunho. Eu tenho certeza que Deus hoje está falando para vários tipos de pessoas que estão aqui conosco, e eu sei que você vai compartilhar, vai mandar essa live para outras pessoas também que precisam ouvir esse testemunho. Por exemplo, nós temos pessoas que estão no mesmo âmbito que a sua família estava, que tem alguém na família passando por isso. E às vezes a gente não entende, não sabe como lidar. E você deixou claro aí, a sua família apoiou, a sua família estendeu os braços, até mesmo sem você estar preparada para se abrir, eles te acolheram, até aguardar o momento que você ia esclarecer o que estava acontecendo. Então eu acho que para você que está ouvindo essa live hoje, que tem alguém na família que está passando por isso, olha, ela deu uma dica importantíssima. A gente tem que acolher. A gente tem que ajudar, a gente tem que amparar. Depois vai procurar entender. Porque muitas das vezes, ela disse aqui que muitas das vezes a gente não sabe explicar o que está passando. Então, sem muita cobrança, acolhe, faz o que a família da Josiane fez com ela. Eu vou ler aqui um comentário. Estou passando por um processo de ansiedade e tive que até que ir ao médico hoje, pois isso tem me dado enfermidade no meu corpo. Porque muitas das vezes a enfermidade da alma traz enfermidade para o corpo físico. Meu Deus, como me vejo nesse testemunho. Olha, Josiane, como é importante. Como a gente, se receber o convite, tem que mesmo. Tento falar, mas está sendo muito difícil. Porque talvez essa pessoa está passando pelo processo inicial que você está. Vergonha, medo da rejeição, medo da cobrança. Talvez por não saber explicar o que está passando, né? Foi isso que você falou no início que estava passando. Então, olha como é que é importante esse testemunho. Se você tem alguém na família. Estou sorrindo por fora, mas muito triste e angustiada por dentro. Aí eu quero falar, eu estou vendo a pessoa que escreveu, sabe? Se depois quiser, eu conheço a Josiane e vou te falar do que eu conheço. Se você quiser depois, né, Josiane, entrar em contato com você, porque a Josiane, irmãos, ela é uma psicóloga da vida. Ela tem esse jeito meigo, ela consegue. Então, olha só, Deus a consolou para que hoje ela estivesse consolando outras pessoas. Então, tá aí no Instagram da Josiane. Ela é uma menina de Deus, eu posso afirmar isso, testificar isso. Então, essa live serviu para as pessoas que estão em volta, ao derredor. Acolha, dá o apoio, dê o suporte. Ela falou que a irmã dela segurou forte na mão dela para levar até o destino. Ore, interceda, clame junto, busque junto, porque a pessoa fica fragilizada. Também essa live serve se você está passando pelo mesmo processo que a Josiane. A Zianinha, mas ela não é uma pessoa que era de dentro de casa, paradinha, então foi fácil para ela. Essa, né, me permita, Zianinha, de falar, é uma pessoa independente, dirige muito bem, leva, de vez em quando me dá carona, tem a sua vida independente. Me parece que você já estava na segunda faculdade, né? Me parece agora que você já está até na terceira. É uma pessoa ativa, proativa. É uma pessoa que tinha uma vida, né? E, de repente, se fechar, se trancar. É uma menina que não faltava culto, escola dominical. Gente, essa menina dá uma escola dominical com excelência. E eu falo isso por ter vivido. É uma menina que está na igreja. Tudo que você pede, ela estava pronta para fazer, dentro do jeito dela, mas sempre pronta, sempre solícita a fazer. Então, não era uma pessoa assim, também não fazia. Não, ela tinha toda uma vida, né? E trabalhando e ajudando os seus pastores. Nós somos muito abençoados com
A sua ajuda, então, eu digo mais uma vez, uma pessoa fazendo faculdade, uma pessoa que tinha toda uma vida, de repente, houve esse bloqueio. Então, talvez você esteja ouvindo essa live se encaixando nisso aí. Você fazia tantas coisas, de repente você para. Então, essa live também é para você. Olha, e como é que tem conexão com as coisas? Foi dentro disso que a nossa psicóloga falou semana passada, por isso, Zianinha, que eu trouxe você de semana que vem para hoje, para as pessoas verem isso. E olha como é que tem conexão, como é que é Deus, porque o acaso não existe. Olha como que é Deus. O último hino que a Cecília cantou aqui, ele disse, marque o tempo, conte os minutos e as horas. E o que usada por Deus, a evangelista Isabela, psicóloga, doutora Isabela, que é um amor de pessoa também, disse para a Zianinha, tem um tempo determinado, tem hora e minuto para acabar essa luta. Então, a gente vê que Deus está falando, é uma junção de coisas. E aí a gente vai aprendendo com isso. Então, meus queridos, olha, se você conhece alguém que está passando por dificuldade, você acha, nossa, fulano mudou, fulano, talvez ela esteja passando, e talvez ela esteja nesse período de não querer falar, por não saber o que falar. Né? Que foi, a Zianinha contou aqui fases que ela passou, né, Zianinha? Desde quando tudo começou até o momento da cura. Foram fases, estágios que ela passou. Então, aproxima, dá um abraço. Se a pessoa quiser falar e se abrir, amém. Mas se ela não quiser, o seu abraço, você mostrar que está ali, eu acho que isso é muito importante. Né? Eu acho que você pode falar bem sobre isso, da sua família te acolher, né? Eu estou me lembrando aqui que nesse período, né, tinha momentos que eu não tinha força nem para orar. Quando essa crise chegou forte, eu estava com dificuldade até de orar. E eu me lembro que todo dia de manhã e à tarde, a minha mãe orava comigo. Oh, aleluia! Eu abraçava com ela, e ela lia a Bíblia para mim. Meu Deus! E às vezes eu só chorava. Eu ficava, ela lendo e orando, e eu chorando, chorando, chorando. E isso não foi um dia, nem dois, foi semanas. Né? Foi dias assim, prolongados. Né? Até que eu fui conseguindo me fortalecer. Aleluia. E às vezes eu não tinha muito o que dizer. Mas eles estavam ali para me abraçar, né? Para orar. Porque às vezes nem para ler a Bíblia eu tinha condições. E uns salmos que minha mãe lia muito para mim eram os Salmos 34. Olha, o Salmo 34. Salve. Era um versículo, quem puder estar lendo, eu acho que é um salmo que consola muito em momentos de grande dificuldade e traz para nós a esperança, né, dos cuidados de Deus e a convicção de que Deus está no controle de tudo. É verdade. Então, esse acolhimento, abraçar, orar, estar junto, às vezes é mais importante do que ter palavras para dizer. Porque às vezes a gente realmente não vai ter. Às vezes a gente vai ter. Mas pode ser que às vezes a gente não saiba o que dizer. Um abraço, um carinho, um acolhimento vai fazer toda a diferença. Olha aí, gente. Né? O calor humano ali, o carinho, né, de estar sendo acolhida. Isso é fundamental, isso ajuda muito. É verdade. É uma bênção. E são dicas. E eu louvo também muito a Deus pela congregação do Ipiranga. Ótimo. Na época eu me lembro que os irmãos, eles também sempre me olhando com muito carinho. Glória a Deus. Nunca passei por um momento em que me olhasse diferente. Sempre acolhedores, sempre orando por Glória mim. a Deus. Eu me senti muito abraçada pela congregação do Ipiranga nesse momento. Isso faz a Em diferença. que eu estive enferma. Sim. A gente vê aí a família de Deus, né? verdade. Como que é importante a igreja também É verdade. na nossa vida. A Tamara escreveu aqui que o cuidado de Deus é tão grande, ele fala conosco até mesmo através de uma live. É isso aí, Deus está falando. A Zianinha tem dado dicas. Gente, se você conhece alguém ou se você está passando por alguma coisa, então, dicas aí, papais, mamães, responsáveis, olha aí,
Talvez você não tenha o que falar. Acolha, abrace. O abraço cura. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa que gosto muito de abraçar. O abraço cura. Mas se você quiser deixar uma palavra e não souber o que falar de você mesmo, vai uma dica aí, Salmo 34. Talvez, ela disse, não foi uma nem duas vezes. Você vai, ora hoje, vai, ora amanhã, e o resultado vai chegar. Porque nós vamos dizer de novo aqui, Deus está com o tempo contado, as horas e os minutos para sua bênção chegar. Só que tem o processo, né? E eu tenho certeza, Rosiane, que mais pessoas vão contar, vão te convidar para estar indo nas congregações. Eu vi aí coordenadora, irmã Alda entrou aí, coordenadora da Leste. É um testemunho que tem que contar, sim, para alcançar outras pessoas, outros jovens, que talvez estejam passando por isso, estejam se isolando por não saber como lidar, por não saber como agir. Então, nós tivemos hoje uma palavra para todas as pessoas. Se você está passando, ou se você conhece alguém que está passando, ou se você entrou aqui que não conhece ninguém, mas Deus está te preparando já para algo que vai vir, para pessoas que você vai ter que abraçar nesse sentido. Pode ser isso também. Porque o certo é, Deus é o dono dessa live. Ele é que direciona todas as coisas. A gente faz uma agenda, uma perspectiva, mas quem dá a resposta é o Senhor. Aguente o processo para receber a promessa. Se alguém puder, fixar esse comentário aí para mim, faça isso aí. Aguente o processo para receber a vitória. Então, minha linda, eu só tenho que te agradecer. Porque, irmãos, isso é coisa íntima. É coisa íntima que ela passou dentro da casa dela, da família dela. Então, para ela estar abrindo o coração, é porque foi um direcionamento do Senhor. Porque o que eu conheço a Josiane, ela é reservada, né? Ela é discreta. Mas ela só está fazendo isso aqui porque ela sabe que mais vidas serão alcançadas, né? Tem uma pessoa que perguntou na paz do Senhor, irmã, só me responde quando a pessoa não quer ouvir e nem que o meu abraço. O que que eu faço? Primeira coisa, ore. Ore, interceda, para Deus quebrantar o coração. E Deus envia pessoas. Talvez nesse momento a pessoa às vezes não vai me querer, mas ele aceita outra pessoa, Deus envia. Então, Zianinha, mais uma vez, olha, um beijo no seu coração. Tá? Fala com a sua mãe que eu tô com saudade do café, qualquer dia desse eu vou aí. Um beijo, muito obrigada. E aí, como eu estava dizendo, se mais alguém quiser convidar, tá o Instagram da Josiane aí. Eu tenho certeza que ela, com muito carinho, marca uma palestra, marca um momento, para que ela vá contar esse testemunho, porque o que é bom a gente não pode guardar só para gente. O que é bom a gente tem que compartilhar. Olha aí, compartilhar a sua experiência foi de Deus, e foi mesmo. Deus continue te abençoando, minha querida. Os planos do Senhor para a sua vida são muito maiores do que você possa imaginar. Porque é o Senhor que sonha os seus sonhos. Um beijo grande para você. Fique com Jesus. Amém. Meu querido. Com Jesus, foi um prazer estar aqui. O prazer foi todo meu, uma alegria enorme. Deus continue te abençoando, viu? Eu amo você e amo a sua casa, você sabe disso. Amém. Também te amamos. Amém. Obrigada. Meus queridos, eu tenho certeza que essa live foi enriquecedora. Foi uma bênção. O Senhor falou conosco do início ao fim. E nós já vamos terminar. Mas eu não posso deixar de te pedir. Eu não posso deixar de falar com você. Compartilhe essa live. Vai lá. Até as outras. Se você assistiu e se você gostou, eu quero te pedir, manda um like lá. Sabe por quê? O Instagram agora... O Instagram agora, ele não está mais notificando quando a gente entra ao vivo. São poucas pessoas que recebem. Então, o que eu quero pedir para você? Se você curtir, se você compartilhar, se a gente conseguir movimentar, fazer com que cresça, ele vai entender que foi uma bênção. Ele vai entender que foi legal, né? No modo deles. Então, eu te peço, faça isso para que mais pessoas sejam alcançadas. Manda essa live direto também para a pessoa.
Vamos compartilhar, porque a gente precisa, tem muita gente sofrendo, né? Como eu disse semana passada, tem muito sorriso nos lábios, mas o coração está triste. Então, olha, vamos ser missionários de boas novas. Um beijo para você. Eu termino aqui agradecida ao Senhor, mas antes disso eu vou fazer uma oração por você. Deus continue te abençoando. Senhor, te louvamos, Jesus, te bendizemos. Nós não temos palavras para explicar o que estamos sentindo nesse momento, mas o Teu Espírito Santo sonda os nossos corações. Muitas pessoas, Senhor, testificaram aqui que estão passando pela mesma situação da Zianinha, mas como o Senhor apurou, como o Senhor tinha data, hora, minutos contados para o fim daquela luta. Mas enquanto não chegou o momento, o Senhor a segurou com a forte mão. Eu te peço, por essas pessoas que estão passando por esse processo, sustente-as, ó Deus, com o teu amor. Envia pessoas para abraçar, envia pessoas para acolher, envie pessoas para ajudar, para orar junto, para que consigam vencer esse processo. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem propósito em todas as coisas. E nós nos colocamos à disposição para fazer a tua obra. Muito obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez e ainda há de fazer, porque o teu nome ainda há de ser glorificado muitas e muitas vezes, através de testemunhos como esse que nós colhemos. Senhor, muito obrigado, porque a tua presença foi real. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Muito obrigada, meus queridos. Eu quero dizer para vocês também que eu estou muito feliz, porque sexta-feira é dia de bolo aqui em casa. Sexta-feira estaremos fazendo 27 anos de casados. Olha que maravilha! 27 anos que estou juntinha do meu esposo. Então, orem por nós, intercedam por nós, clame a Deus por nós, para que o Senhor nos dê muitos anos juntos. Eu amo vocês, eu amo vocês. Essa semana que vem, nós estaremos de mudança, mas é coisa boa, porque o Senhor fala e Ele cumpre, e Ele vela para que as suas promessas se cumprem em nossa vida. Então, eu conto com vocês nas orações, continue orando por mim, pela minha família, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Um beijo para você. Obrigada, Fran. Um beijo para vocês. Foi um prazer. Quarta-feira que vem, eu aguardo você com muito carinho. Um beijo grande.